Retornando, né? Vamos aqui para número 11. No início do século XVI, Martinho Lutero, aí tem uma palavra aqui, eu acredito que eles tenham escrito errado, né? Publicava suas teses contrárias a alguns rumos que a Igreja Católica vinha tomando ao longo da Idade Média. Esse movimento de Lutero desencadeou um movimento que foi chamado de Reforma Protestante. A reforma notabilizou muitas críticas à Igreja, dentre elas, letra D, D de dado. Criticar a prática das indulgências católicas que acarretava na salvação pelo arrependimento e não pela fé. E aí esse arrependimento, professor, não era pagando? Esse pagamento era apenas o símbolo do meu arrependimento. Eu me arrependi. Assim, para a Igreja Católica, aquele pagamento era um símbolo do seu arrependimento. Então, assim, não era o pagamento importante, aquilo ali era só o que simbolizava. Não poderia simbolizar de uma outra maneira, não? Doando umas cestas básicas, né? Ajudando o pobre, né? Mas não. O meu arrependimento era simbolizado por meio do pagamento. 12. O trabalho passou a ser exaltado e visto não apenas como uma forma concreta para se obter o êxito material, mas também como uma maneira inequívoca de se agradar a Deus e confirmar ou atingir a salvação. Tal mudança ocorreu no século XVI e pode ser associada ao pensamento religioso, letra C, calvinista. Vou marcar aqui no meu aqui também. Letra C de casa. Então nós já vimos, o calvinismo ele vai pregar essa chamada predestinação, né? Ou a pessoa já estava salva ou a pessoa já estava condenada. 13. O movimento da Reforma Protestante se insere num processo de transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas na Europa e atinge seu ponto crucial no século XVI, com a queda da unidade do cristianismo, cujo marco foi... Então, assim, é importante a gente saber. Lutero ele queria uma reforma, ele não queria romper com a igreja, ele queria reformas. Já Calvino ele vai querer realmente romper, tá? Então vamos analisar. Com essa informação que eu dei agora, vamos analisar. É a letra C. O calvinismo com a sua doutrina de predestinação que rapidamente se propagou por toda a Europa. Então nós estamos vivendo aquele contexto da afirmação, só um minutinho, melhorou, da afirmação dos burgueses enquanto classe social. E os burgueses, eles eram comerciantes. Só que a Igreja Católica, ela condenava a riqueza, né, você acumular bens materiais. E Calvino vem dizendo justamente o contrário. Não, o trabalho árduo, acumular riqueza, você ter, né, um trabalho bem sucedido, uma empresa bem sucedida, isso é um sinal de que Deus está te abençoando. Então isso não é pecado, isso é sinal da sua salvação. Então essa classe burguesa, ela vai abraçar com muita rapidez essas novas ideias. E aí há essa ruptura, né, com a Igreja Católica. Então, a partir de Calvino, sim, há esse movimento de separação. Lutero, de início, ele não queria se separar, ele queria apenas uma reforma. Tá? 14. O relaxamento dos deveres do alto clero católico, as suas atitudes mundanas e a prática da simonia, isto é, da venda de cargos e indulgências e também de relíquias, tá? Acabaram por exigir novos caminhos de fé. Assim, na Alemanha, já falamos sobre isso, na Alemanha no século XVI, tais práticas geraram uma reação que ficou conhecido como Reforma Protestante. Né? Então é a letra B de bola, Reforma Protestante. 15.
O reformador protestante que ensinou que o pagamento de juros é natural e que o capital, crédito e bancos, assim como o grande comércio, seriam desejados por Deus, criando assim uma ética coerente com o capitalismo, foi letra B, João Calvino, que instalou uma teocracia em Genebra. E eu só lembrando, lá no outro vídeo, eu falei que ele estava em Zurique, né? Não, é Genebra, é uma correção. Tá? Ambas cidades na Suíça. Mas Calvino ele vai ser um governador ali em Genebra. E ele vai perseguir os opositores, até mesmo com morte. Então, um cristão, seguidor de Jesus, né? Ele vai perseguir os seus opositores lá em Genebra com pena de morte. Então, assim, só para quando a gente faz a crítica sobre a Igreja Católica, né, quando cria-se a Inquisição, né, que as pessoas vão morrer em fogueiras, torturadas, o movimento protestante também matou em nome de Jesus, né? Será que Jesus está feliz com isso? É uma questão para a gente pensar. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Palavras do mestre. Número... Agora é 16. Estamos terminando, hein? Estamos entrando na terceira bateria, na 16. Vamos lá. O processo de transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas na Europa no final da Idade Média culminou no século XVI com a grande revolução espiritual da sociedade europeia, caracterizada por um amplo movimento de contestação à autoridade do clero e do poder material da Igreja Romana. Este movimento, identificado como Reforma Protestante, criticava também a prática de simonia, de novo, que era o comércio dos bens sagrados, como os cargos eclesiásticos e as indulgências. Então, assim, essa simonia era a venda daqueles objetos sagrados, relíquias, como nós já falamos, fazia parte a venda das indulgências e também o cargos no clero. Então eu tinha uma grana, eu sou um burguês, vamos lá dizer, e eu quero que meu filho se torne um religioso. Só que meu filho, por eu ter grana, ele não vai ser um padre lá, ele já vai entrar como bispo, né? Então se vendiam cargos religiosos. A pessoa não alcançava uma hierarquia mais elevada por mérito, não, mas por dinheiro. Então havia muita corrupção nessa igreja lá no século XV e XVI. 17. Embora a origem da reforma de Lutero se dava em uma experiência pessoal, ele refletiu, na verdade, o estado de espírito comum a muitos seguidores da Igreja Romana. De fato, a iniciativa da livre interpretação da Bíblia deve ser compreendida como mais uma das muitas manifestações típicas do individualismo do homem renascentista. Vamos só raciocinar um pouquinho sobre esse texto. Então Lutero ele vai defender que cada pessoa tem o direito de examinar as escrituras individualmente, independente da interpretação da igreja. Por isso que ele vai combater a Bíblia lá escrita em latim e vai traduzir a Bíblia para o alemão vulgar que as pessoas falavam, né, no dia a dia. Tá bom? Porque a língua erudita, a língua, né, dos teólogos era o latim. Tá legal? Vamos lá. Então aqui nós vamos ter aqui a Reforma Protestante faz parte do processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna e teve na religião seu alvo principal. A partir do que foi dito acima, podemos dizer sobre a reforma religiosa. Letra C. Um amplo movimento de mudanças sociais na medida em que alterou hábitos e costumes na época, integrando dois contextos. A das modificações ligadas ao desenvolvimento do comércio e de seus efeitos, e do processo de centralização monárquico, que deu seu surgimento ao Estado moderno. Então é essa, a letra C.
Tá bom? Vou dar uma pausa aqui que minha bateria está acabando, tá? Só um minutinho.